Estamos de volta com Ponto de Vista. Oferecimento: José Bezerra de Moura, um colaborador permanente do Esporte Prudentino. Vamos então conversar agora com Fábio Sato. Fábio, é um prazer te receber aqui no programa Ponto de Vista, e há muito tempo já estamos à tua procura e o destino colocou a gente em trabalhos comuns, trabalhos juntos, e seja bem-vindo e esperamos que a gente possa aproveitar bastante mesmo a tua experiência. Obrigado, professor, é uma honra estar aqui. Fábio, fala pra gente, né? Você ainda é muito jovem, como é que essa visão empreendedora, como é que você construiu essa visão? Bom, vamos começar do começo então. Eu nasci em Prudente em 1980, eu nasci na Vila Furquim, ali próximo ao Tanel Abud, à Faculdade de Toledo, ao Clube do SESI. Então a minha infância foi toda ali naquele bairro, entre Parque Furquim, Vila Marcondes. Eu cresci naquele pedaço de Prudente. Foi uma fase muito, muito boa para mim. Aquele bairro tem uma nostalgia, uma coisa antiga de Prudente. Quando eu nasci em 80, a realidade do Brasil era muito diferente de hoje. Era um período complicado. Eu me lembro que com 5, 6 anos de idade, quando você consegue ter algumas percepções da vida, do que acontece ao redor, você vai percebendo. E logo cedo, eu sempre gostei muito de ouvir conversas de adulto. Eu sempre tive essa mania quando criança. Eu ficava perto de adulto só ouvindo a conversa e tentando decifrar o que eles estavam falando, né? Uma criança ouvia aquelas conversas e isso foi muito rico para mim. Eu aprendi muito ouvindo conversas de adulto enquanto criança. Aos 12, 13 anos, aí quando a ficha caiu mesmo, quando eu olhei em volta e falei assim: se eu não correr atrás, eu não vou alcançar o bonde. Então, o Brasil estava numa situação muito difícil nos anos 80, anos 90, a nossa economia era uma catástrofe, a nossa economia, não tinha perspectiva de melhora, eu me lembro muito bem disso. Isso com 12, 13 anos de idade. A minha família, eu não teria herança para receber, eu não tenho vergonha nem orgulho de falar, nasci humilde, família humilde. Então tem gente que se orgulha disso, tem gente que se envergonha. Não, é simplesmente um fato. Uma família com poucos recursos, porém com muita honestidade, com muita determinação. E os exemplos que meus pais passaram dentro de casa foi esse, de humildade. Isso eu carreguei até hoje, carrego até hoje. Então, com 12, 13 anos de idade, eu já me toquei que a vida não ia ser fácil. Quer dizer, não ia ser fácil, mas também não podia ser uma coisa sofrível, uma coisa desgastante. Então, quanto antes eu começasse a traçar o meu caminho, mais cedo eu teria o resultado que eu queria, que era uma tranquilidade, um conforto e essa paz. Porque uma pessoa com dívidas, uma pessoa sem recursos, uma pessoa sem casa própria, uma pessoa sem o mínimo de condições, é muito difícil você encontrar a paz para você ter uma vida feliz, uma vida alegre. Então, com 13 anos, eu já decidi que eu queria começar a trabalhar, né? Então, tudo foi muito precoce na minha vida, nesse sentido de começar cedo. Em todos os lugares que eu ia, que eu participei, que eu trabalhei, dos grupos que eu participei, eu sempre fui o mais jovem do grupo, né? Eu sempre estava um pouco adiante do meu período, né? Então, com 14 anos, eu já tinha um trabalho fixo, registrado, trabalhando no calçadão de Prudente. Eu vendia joias e relógios no grupo Murakami. A minha irmã trabalhava na matriz e foi mais fácil colocar eu na filial. Então, com 14 anos eu iniciei o meu trabalho e foi a última vez que eu usei o dinheiro do meu pai ou da minha mãe, que eu pedi dinheiro para eles. Com 14 anos, eu consegui minha independência financeira e aí foi. Logo depois, já com 16 anos de idade, como eu sou descendente de japoneses, e tinha ainda tem hoje aquele movimento Dekasegi, né? Com 16 anos de idade, eu decidi ir para o Japão. Alguns fatos curiosos que determinaram isso. Na loja Murakami, por exemplo, que eu vendia joias e relógios, vendia-se 4, 5 mil reais por mês cada vendedor. E o patrão, na época,
colocava aquela pontuação. Você foi o primeiro, você foi o segundo, e sempre aquele espírito de competitividade de ser o primeiro vendedor da loja, mesmo com 14 anos. Eu tinha essa vontade de ser o vendedor número 1 da loja, de vender mais, de produzir mais, de fazer mais. Sempre, claro, tendo uma linha de conduta com os colegas de trabalho numa boa, nada de puxar o tapete de ninguém e tudo mais. Então, com 16 anos, eu vendia 4, 5 mil reais por mês. Só que você ganhava uma comissão em cima disso, né? De 1, 2%, mais o salário fixo na época. O salário menor de idade era um salário mínimo. Aí eu parei para pensar com 16 anos de idade e falei, poxa, se eu vendo 4 mil reais por mês, como que eu faria para ter esses 4 mil reais para mim? E no Japão era possível isso, teoricamente. Com 16 anos, eu fiz toda a documentação. 6 meses depois de eu ter essa visão de como que eu faço para conseguir ganhar 3, 4 mil reais por mês. 6 meses após isso, eu já estava no Japão, empregado, ganhando 4 mil reais por mês, com 16 anos de idade. O Japão foi um capítulo à parte. Eu fiquei lá 6 longos anos da minha vida, maravilhosos. Aprendi muito com a disciplina japonesa, da indústria japonesa, do modo de viver do japonês, o dia a dia. Porque o que chega para nós no Brasil são os estereótipos, né? Algumas reportagens na TV, alguns comentários, mas não. Você só aprende um país morando, vivendo nele. E o Japão foi maravilhoso para mim nessa fase da minha vida, dos 16 aos 22 anos de idade. Parte da minha educação foi feita no Japão. A gente percebe, né, por como você narra a sua vida, que os valores eles orientaram a sua trajetória até hoje. E me parece que a experiência cultural do Japão, ela acaba por fechar um ciclo de formação, uma formação da vida, né, e que a gente gostaria de desenvolver um pouco mais esse tema no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta então com o ponto de vista e vamos falar um pouco dessa experiência, a influência dessa experiência na ação empreendedora de Fábio Sato. Ponto de vista então volta daqui a pouco com esses temas, com a entrevista com o Fábio Sato. Até lá! Voltamos em instantes com Ponto de Vista. Oferecimento: José Bezerra de Moura, um colaborador permanente do Esporte Prudentino.